Meu nome é Eduardo Garcia e esse é o segundo trabalho prático da matéria de organização de arquivos para a ciência da computação da USP. Bom, o segundo trabalho prático consistiu em implementar 4 novas funcionalidades ao projeto que foi feito anteriormente, sendo elas uma funcionalidade de escrita de um arquivo índice baseado no arquivo de dados inserido pelo usuário e funcionalidades de remoção, inserção e atualização de registros do arquivo de dados e com consequente manipulação de arquivos índices. Todas essas funcionalidades foram implementadas no arquivo principal do programa, com exceção da primeira, todas elas podem ser executadas quantas vezes forem necessárias. Bom, as funções criadas para essas funcionalidades são uma função de escrita do arquivo índice, que utiliza de funções de tipo 1 ou tipo 2 para escrever um arquivo índice baseado no arquivo de dados anteriormente lido. Uma função de remoção de registros do arquivo de dados e arquivo de índice. Todas essas funções elas manipulam de certa forma o arquivo de índices para atualizar os registros e os ponteiros para os registros ponteiros, entre aspas. A função de inserção de novos registros no arquivo de dados e, em consequência, no arquivo índice. A função de atualização de campos dos registros dos arquivos de dados ou IDs do arquivo de índices. As funções tipo 1 criadas para essas funcionalidades são, primeiramente, uma função de busca binária de um ID no arquivo índice, que é utilizada para ordenação do arquivo índice e também encontrar IDs necessários para remoção ou atualização. É uma função de escrita de um ID no arquivo índice, que é utilizada para escrever o arquivo índice ou inserir novos IDs dentro dele de forma ordenada. Uma função de remoção de registros, e essa função ela utiliza de uma busca por campos de registros a serem removidos. Ela ainda não faz a remoção lógica dos registros no arquivo de dados, ela simplesmente cria uma pilha com todos os RRNs dos registros a serem removidos. Então, temos uma função de reescrita do arquivo índice. Ela reescreve o arquivo índice criando uma cópia dele, e ela é utilizada para remoção. Então, a cópia vai ser uma cópia excluindo todos os registros, todos os IDs a serem removidos do arquivo índice. E aí depois transcreve sobre o arquivo índice, fazendo a remoção física dos registros. E tem essa funcionalidade, essa função de remoção dos dados, que ela vai fazer sim a remoção lógica dos registros no arquivo de dados, de acordo com aquela pilha criada anteriormente, e também utiliza da função de reescrita do arquivo índice sem os registros removidos. Essa funcionalidade também é igual para funções de tipo 2, porém também elas seguem uma lógica de lista ligada e ela é ordenada de forma decrescente para a utilização de uma função de worst fit para a posterior inserção de registros sobre os registros logicamente removidos, que possuem maior tamanho em relação ao registro a ser inserido sobre ele. Bom, a função de inserção de registros tipo 1, ela busca, ela insere primeiro os registros a serem inseridos, ela recebe do usuário o registro a ser inserido e verifica se há registros há registros removidos no arquivo de dados, e se não houver registros removidos, ela insere no final do arquivo ou ela insere sobre o registro logicamente removido. E por fim temos a função de atualização de dados, atualização dos campos de registros desejados pelos usuários no arquivo de dados ou IDs no arquivo índice. E esse é o trabalho basicamente. As funções de tipo 2 são equivalentes, só usam
utilizam do conceito de lista ligada ao invés de pilha, e as funções fornecidas são as mesmas. Obrigado.